Olá, bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química do 9º ano. Mais uma vez convosco, a professora Maria João Lima, para vos falar hoje sobre regulação hormonal. Pois bem, faça isso, o sumário que tenho proposto é glândulas e hormonas e localização das glândulas endócrinas, falando também um pouco das suas funções. Mas, como já estão habituados, iniciamos sempre a sessão com a resolução do desafio da aula anterior, que foi nada mais, nada menos do que vos pedido para refletirem sobre a vossa rotina de sono, propondo atitudes para melhorar essa mesma qualidade. Relembrar que mente sã, corpo são e que o sono é reparador de todo o nosso organismo. Pois bem, como primeiro, isto é apenas uma proposta de resolução, podem enumerar outras características e, em primeiro lugar, surge-nos aqui a alimentação equilibrada. Relembrar que a alimentação deve ser sempre equilibrada, mas na refeição da noite, durante o jantar, devemos optar ou por refeições mais ligeiras ou então executá-la num timing que permita a digestão completa antes de dormir. Praticar exercício físico para queimarmos as nossas calorias e com isso também diminuirmos o nosso nível de ansiedade, de stress. Manter uma rotina de sono, para além de dormir 8 horas por noite, que é fundamental, mais ainda é termos por hábito deitar sempre à mesma hora, de modo a não alterar o nosso relógio biológico. Depois, dormir no escuro, e já vamos perceber a importância aqui da luz no ato de dormir, e dessa forma devemos evitar usar o telemóvel, a televisão ou o computador pouco antes de dormirmos. Aliás, há estudos que dizem que devemos 30 minutos antes de dormir desligar totalmente para o nosso nível se baixar um pouco, e se não conseguirem adormecer, podem sempre optar por ler um pouco antes do deitar. Pois bem, porquê que referi que o escuro é extremamente importante? Porque a luz é dos fatores que mais influencia a produção de uma hormona responsável por regular aqui o nosso ciclo do sono e de vigia, que é nada mais do que a melatonina. E vamos começar a aula por perceber um pouco de que forma é que ela é influenciada pelo nosso dia-a-dia. Pois bem, se olharmos para este gráfico, conseguimos perceber que a produção de melatonina varia ao longo do dia e que, sensivelmente, entre as 10 da manhã e as 10 da noite, entre as 22 horas, a produção de melatonina é baixa. Após as 22 horas, até sensivelmente às 4 da manhã, essa produção aumenta e corresponde à hora em que nós estamos no nosso sono, e depois das 4 da manhã às 10 volta a diminuir. Porém, esta hormona é também influenciada pelo nosso ciclo de vida. E se observarmos, percebemos que ela é máxima durante a nossa infância e depois, ao longo da nossa vida, vai diminuindo, atingindo valores mínimos próximo da terceira idade. Aliás, muito se diz, e muitas são as queixas das pessoas mais idosas na sua dificuldade em dormir, o que se manifesta pela falta, não é pela falta, mas pela menor produção de melatonina ao longo da nossa vida. Pois bem, e a nossa aula é sobre isso mesmo. Vamos falar de hormonas e de um sistema às quais elas estão associadas, o sistema endócrino ou hormonal. Para percebermos um pouco deste mundo das hormonas, vamos visualizar um vídeo que traduz, para além da função do sistema hormonal, algumas características dessas mesmas hormonas. Vamos então visualizar. Ao longo da nossa vida, o nosso corpo sofre uma série de metamorfoses extraordinárias. Crescemos, passamos pela puberdade e muitos de nós reproduzem-se. Nos bastidores, o serviço endócrino funciona permanentemente para orquestrar estas alterações. Durante o crescimento e a maturidade sexual, este sistema regula tudo, desde o sono ao ritmo do nosso coração, exercendo a sua influência em todas as nossas células.
O sistema endócrino depende das interações entre três características para exercer a sua função: glândulas, hormonas e bilhões de células receptoras. Primeiro, há várias glândulas que produzem hormonas, 3 delas situadas no cérebro e 7 no resto do corpo. Cada uma delas está rodeada por uma rede de vasos sanguíneos, dos quais extraem ingredientes para fabricar dezenas de hormonas. Essas hormonas são depois lançadas em pequenas quantidades, normalmente na corrente sanguínea. A partir daí, cada hormona precisa de localizar um conjunto de células-alvo a fim de provocar uma alteração específica. Para encontrar esses alvos, é ajudada por receptores que são proteínas especiais no interior ou na superfície da célula. Estes receptores reconhecem hormonas específicas quando elas passam e ligam-se a elas. Quando isso acontece, essa combinação hormona-receptor desencadeia uma série de efeitos que aumentam ou diminuem processos específicos dentro da célula para alterar a forma como a célula se comporta. Ao expor milhões de células às hormonas, ao mesmo tempo, em quantidades cuidadosamente reguladas, o sistema endócrino comanda alterações de grande escala no corpo. Por exemplo, a tiroide produz duas hormonas, a triioditironina e a tiroxina. Estas hormonas chegam à maior parte das células do corpo, onde influenciam a rapidez com que essas células usam energia e a rapidez com que elas funcionam. Por sua vez, isso regula tudo, desde o ritmo da respiração até o batimento cardíaco, à temperatura do corpo e à digestão. As hormonas também têm alguns dos seus efeitos mais visíveis e mais conhecidos durante a puberdade. Nos homens, a puberdade começa quando os testículos começam a segregar testosterona. Isso desencadeia o desenvolvimento gradual dos órgãos sexuais, o despontar da barba, faz com que a voz se torne mais grave e aumente a estatura. Nas mulheres, o estrogênio segregado pelos ovários assinala o início do estado adulto, ajuda ao desenvolvimento do corpo, alarga as ancas e torna mais espesso o revestimento do útero, preparando o corpo para a menstruação ou a gravidez. Um conceito errado quanto ao sistema endócrino é que há hormonas exclusivamente masculinas ou femininas. Com efeito, homens e mulheres têm estrogênio e testosterona, só que em quantidades diferentes. As duas hormonas também desempenham um papel na gravidez, juntamente com mais 10 hormonas que garantem o crescimento do feto, possibilitam o nascimento e ajudam a mãe a alimentar o bebê. Estes períodos de alteração hormonal também estão associados a alterações de humor. Isso acontece porque as hormonas influenciam a produção de determinados químicos no cérebro, como a serotonina. Quando o nível de químicos aumenta, também podem ocorrer alterações no humor. Isso não quer dizer que as hormonas têm um poder ilimitado sobre nós. Frequentemente comandam o nosso comportamento, tornando-nos escravos dos seus efeitos durante especialmente a puberdade. Mas a investigação mostra que o nosso comportamento é formado pelo conjunto de muitas influências, incluindo o cérebro e os seus neurotransmissores, as nossas hormonas e os diversos fatores sociais. A função principal do sistema endócrino é regular os processos corporais, não é controlarem-nos a nós. Mas, por vezes, a doença, o stress e mesmo uma dieta pode prejudicar essa função reguladora, alterando a quantidade de hormonas que as glândulas segregam ou alterando a forma como as células reagem. A diabetes é uma das perturbações hormonais mais vulgares, que ocorre quando o pâncreas segrega pouca insulina, uma hormona que regula os níveis de açúcar no sangue. O hipotiroidismo e o hipertiroidismo ocorrem quando a glândula tiroide produz pouca ou demasiada hormona. Quando a produção de hormona tiroide é baixa, traduz-se num ritmo cardíaco lento, fadiga e depressão. Quando a concentração é elevada, assiste-se à perda de peso, falta de sono e irritabilidade. Mas, na maior parte das vezes, o sistema endócrino mantém o nosso corpo num estado de equilíbrio, através de uma regulação permanente, comanda as alterações que nos ajuda a ser quem somos. Acabamos de ver então que o sistema endócrino ou hormonal necessita de 3 componentes para a sua interação: de glândulas, hormonas e células-alvo. Pois bem, vamos começar por perceber o que são glândulas. As glândulas podem classificar-se, dependendo do meio para onde lançam os seus produtos, em endócrinas ou exócrinas. As glândulas endócrinas são aquelas que libertam hormonas na corrente sanguínea, no meio interno. As exócrinas de exterior, são aquelas que libertam secreções para o exterior ou cavidades corporais, como o meio
exterior, meio externo. No entanto, vou andar aqui um pouco para trás para vos mostrar alguns exemplos dessas mesmas glândulas. Nesta imagem, temos aqui uma glândula exócrina, a glândula sudorípara, em que é possível observar, e pelo próprio nome, já falámos dela a quando da termorregulação, que são glândulas que têm a capacidade de secretar o suor, o qual é libertado para o exterior do corpo através da nossa superfície corporal. Além destas glândulas exócrinas, como o próprio nome indica, ex de exterior para o meio externo, existem também outros exemplos, como as glândulas lacrimais, as glândulas salivares. No caso das glândulas salivares, elas não lançam a saliva para fora do nosso corpo, mas sim para uma cavidade digestiva, para a boca, como muitas outras. No caso das glândulas endócrinas, o D de dentro, interior, ou seja, lançam os seus produtos para o nosso meio interno, normalmente a corrente sanguínea. Temos aqui o exemplo do pâncreas. O pâncreas é constituído por um grupo de células, os ilhéus de Langerhans, responsáveis pela produção de duas hormonas, neste caso está apenas representada uma, que é a insulina, que é responsável por regular os níveis de glicose no sangue. Porém, o pâncreas também é considerada uma glândula exócrina. E porquê? Porque é ao nível do pâncreas que se produz o suco pancreático, que depois vai ser lançado no duodeno para acelerar o processo da digestão. Com isto, o que é que observamos? Que há órgãos que funcionam quer como glândulas endócrinas, quer como glândulas exócrinas. E agora sim, vou passar o slide da visualização, da sistematização, para além das glândulas, de quais são os outros dois componentes indissociáveis do sistema hormonal, as hormonas e as células-alvo. Vamos então agora ver o que são as hormonas. As hormonas são nada mais do que mensageiros químicos que são secretados sempre por glândulas endócrinas, que poderão ser células ou órgãos, que depois de secretarem as suas hormonas, as lançam na corrente sanguínea até atingirem células específicas, células-alvo. E se atendermos a esta imagem, conseguimos perceber que a hormona, com a representação de um quadrado, quando atinge uma célula, não se consegue ligar a ela. Daí estar identificada como célula sem receptor. Avança um pouco mais na corrente sanguínea até encontrar uma célula-alvo cuja membrana apresenta receptores que lhe são específicos, que lhe são complementares. Então, uma célula-alvo é obrigatoriamente uma célula que tem de apresentar na sua membrana receptores específicos para a hormona em questão. E só nessas situações é desencadeada uma resposta. Então, o que é que sabemos até o momento? Que o sistema endócrino é constituído por glândulas endócrinas. Daí, endócrino ou hormonal, glândulas endócrinas. Estas glândulas endócrinas produzem, que é o mesmo que secretam, que normalmente é um termo que vocês têm alguma dificuldade de associar, e lançam hormonas na corrente sanguínea. E as hormonas são mensageiros químicos que atuam apenas em células-alvo específicas. E como é que atuam então, como é que são reguladas todas estas glândulas endócrinas? Pois bem, o sistema hormonal está dependente, interage com o sistema nervoso, através do hipotálamo. O hipotálamo é responsável por coordenar o sistema neurohormonal. E como? Ele recebe mensagens nervosas, através dos neurónios, que vão emitir uma resposta e secretar neurohormonas. Essas mesmas neurohormonas são lançadas para a hipófise, a qual é constituída por dois lobos. O lobo anterior, do meu lado esquerdo, e o lobo posterior. O lobo posterior, de natureza nervosa, vai receber, então, essas neurohormonas, de que são exemplo
ADH e ocitocina para a hipófise e depois a hipófise é responsável por as lançar na corrente sanguínea de modo a chegarem às suas células-alvo. Através desta imagem conseguimos perceber que a ADH é uma hormona que atua a nível do rim. Quando vocês falaram do sistema excretor, não sei se abordaram a importância desta hormona, mas ela denomina-se por hormona antidiurética, o que significa que esta hormona vai ser responsável por diminuir a quantidade de urina. Se a urina é constituída maioritariamente por água, em que situações é que ela vai ser desencadeada, despolutada à sua síntese? Quando nós estamos desidratados. Só para ficarem com uma noção para o facto de não terem lecionado esta parte do conteúdo. Depois temos também o caso da ocitocina e verificamos que esta hormona atua em 2 órgãos, quer no útero, contraindo durante o parto, quer nas glândulas mamárias, sendo também responsável pela excreção de leite durante a amamentação. E atenção que falo em excreção do leite, pois existe uma outra hormona responsável pela própria secreção, pela produção do leite que não está aqui identificada. Era impensável enumerarmos todas as glândulas e as hormonas correspondentes. Para além do lóbulo posterior da hipófise, verificamos ainda que a hipófise é constituída por outro lóbulo, o lóbulo anterior, de natureza hormonal, onde a hipófise, também denominada glândula pituitária, tem a capacidade de secretar hormonas e lançá-las na corrente sanguínea ou encaminhá-las para outras células-alvo, estimulando assim a outras glândulas endócrinas produzirem as suas próprias hormonas. E devido a esta função de secretar e inibir ou estimular outras glândulas a produzirem as suas próprias hormonas, a hipófise é denominada de glândula mestra. Então verificamos que, a nível da hipófise, temos aqui representadas algumas das suas hormonas. A hormona do crescimento, que como o próprio nome indica, vai ser responsável pelo crescimento do nosso corpo. Depois temos outra hormona que vai atuar, a TSH, é a hormona que estimula a tiroide, que vai estimular a tiroide, que por sua vez é uma glândula endócrina que secreta também ela as suas próprias hormonas. Não vamos agora especificar, porque vamos resolver uns exercícios de modo a perceber qual a função destas hormonas. Temos a ACTH, que atua ao nível das glândulas suprarrenais, e agora sim, depois também vamos focar um bocadinho qual a importância destas hormonas. Lembram-se, na aula anterior, quando falámos do sistema nervoso simpático e verificámos que uma atividade interna que era estimulada em situação de stress era o estímulo das glândulas suprarrenais, através da secreção de hormonas. Pois bem, agora estamos aptos a perceber um bocadinho deste mecanismo. É através do cortisol e da adrenalina. E depois temos ainda ali representado as hormonas que estimulam as gónadas, ou seja, as folículo-estimulina, as gonadostimulina, que são nada mais do que a FSH e a LH, que vão atuar, na imagem está apenas representado os ovários, mas que também atuam ao nível dos testículos. Como vos referi, estas glândulas endócrinas são maioritariamente da responsabilidade do complexo hipotálamo-hipófise, mas sendo a hipófise uma glândula mestra, também vai induzir outras glândulas endócrinas a secretarem as suas próprias hormonas. E vamos então ver algumas dessas hormonas que não estão espelhadas na imagem anterior. Por exemplo, a glândula pineal é responsável pela síntese de melatonina. A melatonina foi como iniciámos a nossa aula, é nada mais do que uma hormona que regula o ciclo do sono. Temos a tiroide, que é responsável por secretar, entre várias hormonas, a calcitonina, e já vamos exemplificar com um exercício, as suprarrenais com a adrenalina e também o cortisol, que estava anteriormente, o pâncreas, especificamente os ilhéus de Langerhans, pela produção ou secreção de insulina, e os testículos com a secreção de testosterona. Pois bem, para percebermos um pouco
qual a função de cada uma destas hormonas, em vez de enumerarmos uma tabela síntese, vamos antes resolver interpretar 2 gráficos de modo a compreender a sua função. Temos aqui a ação de 2 hormonas, a calcitonina e a PTH. E é fácil compreendermos que estas hormonas atuam de modo a regular os níveis de cálcio no sangue. Quando a concentração de cálcio no sangue é acima do valor médio, a tireoide vai ser estimulada e a tireoide tem uma forma de borboleta ou de laço, como queiram, depende da interpretação que dão, mas é muito fácil de identificar. A tireoide vai ser estimulada a secretar uma hormona, a calcitonina, e a lançá-la na corrente sanguínea. Qual a função da calcitonina? Se focarem a vossa atenção apenas nas imagens, conseguimos perceber que ela vai ser responsável por depositar o cálcio nos ossos, por excretá-lo dos rins e por diminuir a absorção intestinal. E com isto, o que é que temos? Temos uma diminuição dos níveis de cálcio no sangue, mantendo assim a homeostasia, repondo os valores normais. Por sua vez, quando o processo é contrário, quando temos uma concentração baixa de cálcio no sangue, vão ser estimuladas as glândulas paratiroides, que são nada mais do que representadas aqui a ver destas circunferências esverdeadas. E estas glândulas paratiroides vão secretar uma outra hormona, a PTH, que tem função contrária à calcitonina, ou seja, que vai ser responsável por permitir que os níveis de cálcio no sangue aumentem. Como? Libertando o cálcio existente nos ossos, absorvendo o cálcio e permitindo a sua assimilação. Então, outro exemplo. Teríamos aqui o exemplo da insulina. No caso da insulina, normalmente vocês falam muito e conseguem associar a insulina à situação da diabetes. A diabetes é uma doença, mais à frente falaremos um pouco dela. Agora estamos apenas a tentar perceber como é que numa situação normal o nosso organismo reage, permitindo o seu equilíbrio. Pois bem, imaginem, após uma refeição, todos os nossos níveis de açúcar no sangue aumentam, ou seja, há um aumento da taxa de glicémia. Como é que o organismo reage? Produzindo a hormona insulina, através do pâncreas, a qual vai ser lançada na corrente sanguínea. E ao ser lançada na corrente sanguínea, o açúcar é o nosso a glicose é o nosso nutriente de excelência necessário para a produção de energia. Mas nós não precisamos dele no sangue, precisamos dele nas células para elas efetuarem a sua função. Então, a insulina vai estimular isso mesmo, vai permitir que que a glicose que está concentrada no sangue consiga chegar às células de modo a ser absorvida pelas mesmas e efetuar a sua função. Se porventura existir ainda algum excesso de glicose, ela é encaminhada para as células do fígado e também para as nossas células musculares, de modo a ser convertida no glicogênio, o nosso açúcar de reserva, repondo assim o excesso de glicose no sangue. Se por acaso nós tivermos concentrações de açúcar abaixo da média, tem que ser estimulada uma outra hormona, que também é produzida nos ilhéus de Langerhans, mas noutras células, que é o glucagon. O glucagon, como é que reage? De forma exatamente contrária. Vai permitir a degradação do glicogênio, que lá estava em reserva, em glicose, para que ela seja lançada na corrente sanguínea e chegar assim às nossas células. E com estes 2 exemplos conseguimos perceber de que forma é que o nosso organismo, mais uma vez, reage para repor a nossa homeostasia. Relembrar, mais uma vez, que o organismo reage sempre, maioritariamente, sempre não é a palavra mais correta, porque há exceções, maioritariamente através de mecanismos de feedback negativo, em que o efeito contraria a causa. Então vamos agora sim sistematizar as funções das diferentes hormonas que vos foram apresentadas na aula 2. A glândula pineal é responsável pela síntese de melatonina. E qual a sua função?
esta já todos conseguimos responder, é responsável por regular o ciclo do sono, ou seja, a nossa vigia. A tiroide produz calcitonina e PTH, que acabámos de observar no exercício anterior, responsável por regular o metabolismo do cálcio. Também é responsável pela secreção de tiroxina, que está associada à regulação do nosso crescimento. Atenção, mais uma vez, que não estão aqui todas as hormonas das glândulas, nem todas as glândulas, que seria impossível. O pâncreas é responsável pela secreção de insulina e glucagon, que controlam a concentração de glicose no sangue. As suprarrenais são responsáveis pela secreção de cortisol, que também fomenta o aumento de glicose no sangue, e pela adrenalina. Lembram-se que quando falei um bocadinho nas suprarrenais, relembrei-vos que o sistema nervoso simpático, é responsável, atua em situações de stress, de agitação. E quais eram esses? Aumento do nosso batimento cardíaco, da taxa respiratória e da pressão arterial. Pois bem, a hormona que despoleta e que está responsável por todas essas respostas é a adrenalina. Depois, as nossas gónadas. Temos os testículos, que é responsável pela secreção de testosterona e que explica o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos a quando da entrada da puberdade. Mais à frente também iremos estudar o sistema reprodutor e dar ênfase a esta hormona. Também é responsável pela produção de espermatozoides. Por sinal, as gónadas femininas, os ovários, são responsáveis pela secreção de estrogénios e progesterona. À semelhança da testosterona, permitem o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos e preparar o útero para uma eventual gravidez. Agora, para finalizar e para perceber se o sistema hormonal está validado, vamos resolver pequenas questões de verdadeiro e falso. Primeira questão. O sistema endócrino atua em conjunto com o sistema nervoso e é responsável pela coordenação das funções vitais do organismo. Lembrem-se, quando nós falamos do sistema endócrino, o responsável pela coordenação do sistema endócrino, que faz a ponte com o sistema nervoso, é o hipotálamo. Logo, esta questão será verdadeira. Seguinte, as hormonas são substâncias químicas produzidas pelas células-alvo. As hormonas atuam nas células-alvo, mas são substâncias químicas produzidas pelas glândulas endócrinas. Logo, esta afirmação é falsa. As células-alvo possuem receptores específicos para determinadas hormonas. Também verificamos ao longo da aula 2 que algumas das células não apresentavam receptores específicos na sua superfície de membrana, pelo que não eram reconhecidas pelas hormonas, não desencadeando assim resposta. Logo, esta mesma afirmação é verdadeira. Mais 3. A insulina é produzida em situações que implicam resposta rápida do organismo, tais como a necessidade de luta ou fuga. A necessidade de luta ou fuga está associada a situações de stress. Em situações de stress temos o aumento do batimento cardíaco, da taxa respiratória, e acabamos de verificar que isso é função da adrenalina. A insulina é sim responsável por regular a concentração de glicose no sangue. Logo, esta resposta é falsa. Depois, a hormona produzida pela glândula pineal é a melatonina. É sim, senhora. E, por último, a adrenalina é produzida pelas suprarrenais e regula o crescimento. A primeira parte está correta, a segunda está errada. Pois bem, e face a isto, vamos propor-vos o desafio da aula 2, que é pensarem em toda a interação entre o sistema nervoso e hormonal e identificarem, nesta situação de stress, quais são os sistemas envolvidos, as glândulas
as hormonas e as células-alvo, no caso de receberem uma notícia totalmente inesperada. Fiquem bem e até à próxima.